9 meses atrás, numa entrevista de estágio para trabalhar na Oxcorp, Kamala Khan revela que após ter conhecido o trabalho de Norman Osborn, a fez buscar saber mais e que ela faria o que fosse preciso para ter aquele estágio. Nos dias atuais, Mary Jane encontra Homem-Aranha e revela que após identificar o retorno de Rabin, deixou Owen e Home com Paul. O Duende Dourado também chega oferecendo ajuda pouco antes da Miss Marvel. Enquanto os heróis se reuniam, de dentro do tornado, Rabin revela que por ser um receptáculo do poder de YAP, conseguiu retornar para acabar de vez com Mary Jane e renascer como um novo deus. Ameaçado por ter arruinado a vida do Homem-Aranha, Rabin parcialmente se transforma em um YAP e segue em sua missão para completar sua cerimônia de ascensão. Ele segue com seu propósito, mas o Homem-Aranha é capaz de proteger Mary Jane. Duende Dourado e Miss Marvel agem em conjunto, mas Rabin se preparou. Acreditando que outros poderiam se envolver na sua missão de acabar com Mary Jane, ele gravou glifos em um parque para invocar o dragão Xibalba. Duende Dourado se encarrega de atrasar o dragão enquanto Rabin questiona se Peter e Mary Jane já sabiam sobre o segredo de Paul. Peter revela que após uma verificação, descobriu que Paul não era daquele mundo. Mary Jane tenta intervir, então Paul afirma ser nativo da Terra Morta em que foi encontrado e que seu nome era Paul Jeremiah Rabin. Peter o repreende por esconder que era filho de Rabin. Ele ataca Peter sem muito efeito e afirma odiar seu pai por ter arruinado seu mundo. Paul diz que o eliminou e depois fez o mesmo com Rabin da Terra 616. Mary Jane revela que sabia sobre sua dor e culpa. Com tudo revelado, Rabin diz que além de Paul, MJ tinha outras conexões em seu coração que também estavam ligadas ao emissário entre o espaço-tempo. Ele falava de Owen e Home, que após pegos por um feitiço, foram apagados da existência diante de Paul, que fica extremamente desesperado. Ao ser questionado por Mary Jane, Rabin revela ter enviado as crianças para o seu verdadeiro lar, assim a enfurecendo a ponto de ativar seu relógio de poder e o jogar do outro lado da rua. Enquanto o Homem-Aranha alerta Mary Jane a respeito do interesse de Rabin e que eles precisavam ser espertos com tal situação, o Quarteto Fantástico chega. Questionados por não estarem lidando com o dragão, Reed diz a Peter que por serem amigos há muitos anos, iriam lidar com o monstro para ele salvar Mary Jane. Ela enfrentava Rabin, mas como seu mais novo poder era uma luz curativa, permitiu que Rabin a agarrasse e quando estava prestes a liquidá-la, ele foi parado. Miss Marvel foi capaz de lançar Rabin outra vez para longe após um belo soco. Lembrada que se Rabin obter sucesso em sua missão se tornaria uma divindade, faz Mary Jane concordar em fugir com Miss Marvel para protegê-la. O Duende Dourado lutava com o dragão e após ser capturado por sua cauda, para sua sorte, Johnny e Ben chegam para apoiá-lo. Enquanto era ameaçado, Rabin revela ser capaz de prever um futuro com Mary Jane nos braços do Teioso que duvida e o espanca. O vilão parecia já ter perdido a luta, porém, ao usar seus poderes de passagem de espaço-tempo, foi capaz de escapar. O Homem-Aranha então corre até Mary Jane. O Duende Dourado relatava a Reed que os glifos eram algum tipo de dados quânticos. Então Reed mostra com sua mão um símbolo e pergunta se Johnny seria capaz de replicar na cabeça do dragão. Ele faz como foi solicitado e retira o coisa da cabeça do monstro que se desintegra. Mary Jane e Miss Marvel observam aquela ação de longe, mas logo em seguida Rabin surge em um teletransporte atacando. Miss Marvel o atinge com socos e afasta Mary Jane que buscava entrar na luta. O Teioso se dirige até elas, mas as duas se separam em um beco. O Duende afirmava ter a localização de Mary Jane, ela que acabava de ser surpreendida por Rabin que usava seu teletransporte para enfim concluir sua missão. Empalada pelas costas com aquela espada, Mary Jane apenas escutava que tudo acontecia como ele tinha visto. Com a cerimônia concluída, enquanto Rabin começa a se transformar, Peter o golpeia e se desmascara antes de colocar Mary Jane mortalmente ferida em seus braços. Rabin reivindica o poder do Deus para acabar com aquele mundo, mas o espírito de YAP o denuncia como blasfemo e o destrói afirmando que aquela não era quem ele queria.
Enquanto Rabin se desfazia, Mary Jane se orgulhava ao ter a certeza de dever cumprido. No entanto, Peter descobre que aquela Mary Jane em seus braços era Miss Marvel disfarçada. Ela retira sua máscara para compartilhar sua identidade secreta. Com sua regeneração não funcionando, ela pergunta se fez bem o seu trabalho de proteger Mary Jane. Peter afirma que sim, enquanto apenas observa sua partida. Mary Jane se aproxima e antes que Peter revele quem era aquela em seus braços, Norman se antecipa e diz que Kamala entrou como estagiária na Oscorp apenas para monitorá-lo. Peter então discorda ao afirmar que ela estava sendo apenas uma heroína. Paul aparece e, quando questionado por Mary Jane, ele revela que as crianças se foram. Devastada, ela recebe um abraço de Paul. E assim a história encerra, com todos os heróis arrasados no beco.